Olá, amigos do ED, sejam todos bem-vindos a mais um programa Você em Destaque. Você que nos ouve através da Rádio Miguel Pereira FM, muito obrigado por sua audiência. E você que nos assiste aqui através do nosso canal do YouTube. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês sabem, as nossas reuniões sempre acontecem aqui nesse paraíso pousada Casa do IP Amarelo. Bom, como vocês já sabem, o nosso programa Você em Destaque está na sua 5ª temporada e desta feita nós temos o tema Religiões. Hoje o nosso convidado é o reverendo André Esteves, da Igreja Presbiteriana de Governador Portela. Siga com a gente! Reverendo André Esteves, hoje é Você em Destaque. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre o universo presbiteriano. Reverendo, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando o que significa presbiteriano. Bom, primeiramente quero agradecer, ao convite e estar aqui para a gente poder conversar sobre essa temática. É um privilégio, e também, ao mesmo tempo, parabenizar a vocês. Muito obrigado. Por estarem nessa temática da religião, que é tão importante. Sim, na vida das pessoas, né? E faz parte da vida das pessoas. E para que a gente possa, de alguma forma, estar convivendo de uma maneira pacífica, ainda que alguém tenha uma matiz religiosa diferente. Sem dúvida. Contudo, a tolerância é fundamental. É possível, né, pastor? É possível. Muito possível. Reverendo, presbiteriano, o que significa? Presbiteriano significa ser descendente direto da Reforma Protestante. Pois não. Então, reforma essa que aconteceu na Idade Média, no ano de 1517, pelo intermédio de Martim Lutero, e que depois teve como um dos grandes expoentes da Reforma Protestante, que foi João Calvino, que, na verdade, sistematizou toda a Reforma Protestante. Sim. E a origem da Igreja Presbiteriana remonta exatamente a esse tempo. Certo. E é esse trabalho que Calvino ajustou ali naquele seu período. Sistematizou, foi o grande expoente, um teórico fundamental para que as bases do entendimento da teologia, sim, pudesse serem construídas. Então é a partir disso que a gente vai, a Igreja Presbiteriana ela nasce. Certo. Ela nasce e tem como o pilar de pensamento, que é o calvinismo. Pois não. E é importante também colocar que os presbiterianos têm 5 pontos que oriundos da reforma. Ah, pois não, por favor. Que é sola fides, somente a fé, sola gratia, somente a graça, sola scriptura, que é somente a escritura, sola Christus, somente Cristo, e também a última, que é sola Deo Gloria, somente a glória de Deus. Esses 5 pontos guiam, pois não, o calvinismo. E aí, dentre, apenas só para a título de exemplo, o entendimento mínimo, somente a graça. Significa dizer o que é isto? Significa dizer que a salvação ela não é pelo esforço humano. Certo. Não é pelo mérito. Não há mérito
no sentido da salvação, e quem produz a salvação é Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus ao coração das pessoas. Que foi o grande grito da reforma, né? Tinha muita coisa que se sugeria para a salvação e ali lá... O grande grito da reforma foi exatamente tirar né, esse jugo sobre os ombros né, daqueles que viviam reféns de uma religiosidade fracassada, de uma religiosidade que não era compatível com as Escrituras. Certo. E quando Martinho Lutero, né, tocado ao ler as Escrituras, ele era um monge, né, ele era doutor em teologia, um professor, né, um grande conhecedor da Bíblia, e ao ler dentre alguns versículos que ele leu, um específico tocou o coração dele. Qual? O justo vive pela fé. E isso foi suficiente para deflagrar. Ele falou assim, opa, se é pela fé, então tem muita coisa aqui. Não tem indulgência, exatamente. Né? Não tem que você... Uma série de outros sacrifícios lá que eram estabelecidos, né? Exatamente. Certo. Então, daí então surgiram aí as bases do que hoje a gente concebe a Igreja Presbiteriana. As bases da Igreja Presbiteriana estão fundadas na Reforma Protestante. Certo. E a Reforma Protestante, poucas pessoas têm noção disso, do impacto que ela teve, porque não foi só apenas um impacto religioso. Sim. É muito reducionista né, tratar a Reforma Protestante como ela fosse apenas, exclusivamente religiosa. Ela teve impacto social, econômico, teve impacto nas artes, na comunicação. Né? Por exemplo, é a Reforma Protestante que vai dar liberdade de expressão às pessoas. Hoje, o que nós conhecemos hoje como liberdade de informação, de expressão... Nasceu lá, né? Nasceu na Reforma Protestante. Então é um contrassenso, de alguma maneira, dizer que os presbiterianos cerceiam a informação. De alguma maneira há uma manipulação de informação, isso pode, isso não pode. Isso não existe dentro né, da concepção presbiteriana. Quer dizer, a primeira coisa que podemos desconstruir aqui nesse nosso programa é exatamente esse conceito, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É a Reforma Protestante e são os presbiterianos que, de alguma forma, assumem essa postura, esse diálogo com a sociedade. É fundamental isso. A Igreja Presbiteriana não é um gueto. A Igreja Presbiteriana ela não é né, de alguma maneira está à parte, ou vive num mundo diferente daqueles que as pessoas vivem. Pelo contrário, é necessário que né, alguém que seja presbiteriano tenha a sua inserção social. Claro. Tenha né, o seu trabalho, possa fazer parte, né, isso tudo sob os princípios da fé reformada. Mas o conceito presbiteriano entende e compreende essa necessidade do ser humano de se sociabilizar. Não só compreende, eu também me permito aqui né, acrescentar, incentiva. Incentiva, perfeito. Incentiva, encoraja a que haja de fato né, essa inserção. E me diz uma coisa, reverendo, qual seria a mensagem principal, central que os presbiterianos buscam levar para as pessoas? Há uma mensagem principal que faz parte né, das nossas linhas de doutrina. Sim. Né, que são chamados catecismos. Pois não. Né? Catecismo maior. São argumentos que nós temos né, que nos ajudam a entender qual que é né, o fim principal. E lá, na primeira pergunta tá, qual que é o fim principal do homem? Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele. Certo. A mensagem principal da Igreja Presbiteriana é essa, é a glória de Deus. É levar o homem a essa prática. É esse entendimento, essa clareza de como é possível alcançar né, essa presença de Deus. Isso só acontece mediante a fé em Cristo Jesus. Ele é o único mediador
diferente daquilo que era propagado, ensinado, né, anterior à Reforma Protestante. E Cristo é o único mediador, e dessa maneira, através dele, é possível que o homem possa se reencontrar. Em um entendimento mais contemporâneo, o homem se desconectou de Deus. Certo. Então houve essa perda de conexão. E agora, como o homem, no sentido de humanidade, né, pode novamente se reconectar com Deus? É a necessidade do religare, né? Isto, através de Jesus. Certo. E através dele é possível então desfrutar e retomar essa presença, e presença essa que acontece de uma forma muito prática. Você não precisa ficar 24 horas dentro da igreja. E outro detalhe também, a igreja deixou de ser sacra. Você é sacro agora. Certo, certo. Esse é uma diferença... uma diferença brutal. Brutal, né? Brutal, no sentido de que, né, não tem mais um lugar que seja especial. Aliás, o próprio Jesus, certa vez, falou para uma mulher. A mulher estava em profunda confusão, aonde deveria, né, buscar a Deus. Eu busco a Deus nesse monte, os judeus dizem que eu busco a Deus nesse monte, os samaritanos dizem que eu busco a Deus no outro monte, e aí ela pergunta afinal a Jesus, né, como, e qual que é o certo? Afinal de contas. Qual que é aonde eu devo buscar a Deus? Aí Jesus responde, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, local físico não há. Não há. Não há. Ou seja, ser presbiteriano é você viver essa prática da fé no dia a dia. Onde você vai ser guiado por essa presença de Deus, norteado, a fim de expressar essa presença dele, né, no seu dia a dia, você fazendo comida. Até porque ficar recluso não é levar mensagem, né? É deixar de levar mensagem. Quando você se lança, você está levando, porque afinal de contas, se você é um portador dessa mensagem... Há um detalhe muito curioso, né, que também há uma distorção. Eu posso até dizer que é até uma fake news. Né? No sentido de que a palavra igreja, no grego, é eclésia. Os chamados para fora, eklésia, ou seja, aqueles que são chamados para fora, não são chamados para dentro. E hoje o que acontece... Mas existe uma campanha, né? Há aí algumas igrejas que trazem justamente essa informação, de trazer e não de enviar, não é? Então, a informação está distorcida. Está distorcida, né? Pontuando é o fake news, né? O fake news é achar que as pessoas têm que ir para dentro. E não, as pessoas têm que ir para fora. Porque é pro lado de fora, pro lado de fora dos portões da igreja, que há essa manifestação de misericórdia, de bondade, de reconciliação, de perdão. É no dia a dia que são exercidos esses valores e os princípios ensinados por Jesus. E que a Reforma Protestante, de novo, retomou. Aquela igreja que era distante, aquela igreja que até então não tinha a oportunidade ao povo, até mesmo porque as escrituras, elas eram em latim. Quer dizer, não era compreensível. Não era acessível. Foi a Reforma Protestante que deu esse acesso às escrituras, ou seja, cada pessoa pode ler a Bíblia. E aí há um outro princípio que é do sacerdócio universal. Então, não existe mais, né, um dito homem sagrado, né, aquele que é o responsável por todas as coisas. Não. Todos são sacerdotes de Deus. Certo. E então, quer dizer que ele tem a liberdade e deve estar, né, onde as demais pessoas estão, considerando que essas pessoas tenham essa necessidade de se religar, de glorificar a Deus, elas precisam estar ali, não é? Não há um ser humano que não tenha essa necessidade. Então se lançar é fundamental, não é isso? Sair imprescindível. Quando, ao olhar, né, as narrativas dos evangelhos, é interessante perceber que a maior parte do tempo Jesus está nas ruas. Jesus não está dentro dos templos. Jesus não está dentro, né, do sistema religioso.
Jesus está na praia, está no jardim, Jesus está, né, tá na embarcação. Jesus participa da vida diária das pessoas. Agora, todas as vezes que ele vai ao templo, há uma confusão. Todas as vezes. Por quê? Porque os religiosos querem controlar Deus. E Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha de fósforo. Certo. Dizer, Deus é assim. Não. Tem algumas reformas também precisam ser feitas por aí nos dias de hoje, não é isso, Reverendo? Bastante. Bom, então vamos lá. O que é preciso para uma pessoa se tornar presbiteriana? Uma pessoa se tornar presbiteriana, em primeiro lugar, é se reconhecer como frágil, impotente. Que essa compreensão que ela necessita... Que você não consegue por si só, tamanha é a tua fraqueza, tamanha é a tua fragilidade de alcançar o favor de Deus. Ainda que você seja bonzinho. Ainda que você tenha valores... É que é um sentimento bastante enganoso para as pessoas. Eu sou bonzinho, não preciso. Ainda que você tenha, né, valores, né, que sejam valores no sentido da bondade, da caridade, né, de ser honesto. O que eu quero dizer em linhas gerais, você ser moralmente bom, isso não é suficiente. Não é suficiente porque no âmago, na centralidade daquilo que constitui o sujeito, ele é fraco. E de alguma maneira essa suposta moralidade tão boa que é apresentada, ela tem interesses. Há interesses. E isso não é suficiente para alcançar o favor de Deus. Ser presbiteriano é você reconhecer que existe um Deus que, apesar de você ser quem é, frágil, pecador, distante, mentiroso, alguém, seja lá o defeito que tiver, ganancioso, enfim, seja qual for a falta, Deus ainda o ama. Deus ainda, de uma maneira maravilhosa, resolveu buscar o homem. Certo. E se expressa, expressão essa que tem na sua totalidade o seu Filho Jesus. Ser presbiteriano, então, é você se render. Se render. Eu não tenho condição, mas em Deus é possível. Perfeito. Como reverendo, qual é a mensagem que o senhor daria aos membros da sua igreja com relação ao que eu chamo de mal social, que é a intolerância religiosa? Essa é uma temática profundamente importante nos nossos dias. Que, aliás, é uma bela pergunta, né? No sentido de que o que nós vemos hoje no Brasil é uma intolerância tal, do ponto de vista, posso dizer, em todas as temáticas, sim, todas as áreas, inclusive religiosa, no sentido do não respeito, no sentido da não aceitação da fé do outro. O outro tem liberdade de poder expressar a sua fé e de alguma maneira vivê-la de uma forma pacífica. Nós vivemos em um país democrático. Nós vivemos em um país onde o pensar diferente não deveria provocar cismas, não deveria trazer dor, não deveria levar a fraturas. Produzir ódio, né? Produzir um discurso de ódio, um discurso fundamentalista. Porque é o que acaba sendo, né? O que a gente percebe hoje é que isso se contrapõe aos ensinamentos de Jesus. Reverendo, o senhor poderia nos ajudar, do seu ponto de vista, sem nenhum compromisso com qualquer outra questão, o seu ponto de vista, o que o senhor acha que hoje, as pessoas de hoje, no terceiro milênio da era cristã, têm tanta dificuldade para entender que uma coisa é você não gostar, é você não querer para si, e outra coisa é você odiar, é você combater, é você ser, enfim, partir para o ódio, né? E chegar à questão da intolerância.
por que será que hoje muitas pessoas religiosas, e até mesmo religiosas cristãs, né, em relação a outras religiões não cristãs especialmente, né, por que existe ainda isso? O que está faltando? Então, há algumas variantes aí, né, que de alguma maneira podem nos trazer entendimentos, né, da razão pela qual há esse ódio, né? Do ponto de vista religioso, é a falta de esclarecimento. Sim. A falta de entendimento daquilo que de fato, né, a Bíblia ensina. Aquilo que de fato Jesus deixou como legado. Então, há muitos pretextos que são usados em nome de um suposto discurso. Sim. Que estão, né, de alguma maneira fundamentados naquilo que Jesus disse, mas quando você vai de fato ao que ele disse, não é aquilo. Não tem relação com aquilo que está sendo. Não é compatível. Não tem coerência. E o que é necessário é que seja o ensinamento das Escrituras, seja, né, tenha como foco a coerência. A Bíblia é coerente. A Bíblia não sustenta um discurso de ódio. Jesus não sustenta um discurso de ódio. Todas as vezes, os religiosos sustentam um discurso de ódio. Porque eles se acham como os guardiões da religião, da moralidade, e que é uma... Deixa eu escolher a palavra para não ser tão, né, incisivo. Esses que guardam a religião dessa maneira, né, com esse tom, né, do ódio, na verdade eles estão querendo esconder suas próprias fragilidades. Geralmente, né? Ao que tudo indica que sim. Pois é. Então, na verdade, a gente pode perceber que esse comportamento, vamos chamar assim, esse comportamento social de intolerância para qualquer coisa, e aqui nós estamos falando sobre religiosidade, religiões, isso pode até estar brotando da própria forma com que alguns líderes religiosos passam essas informações, né? Veja, por exemplo, você está falando da questão de conhecer, de entender as religiões mais antigas. Nós aqui fizemos a nossa primeira entrevista dessa série foi com um muçulmano, e ele falou exatamente a respeito desses grupos extremistas. Ele falou assim: não tem base no Islã, né? Não tem base, eles tiram alguma coisa para si para fazer valer o interesse deles. Só acredita que dentro do movimento evangélico também há quem tire, né, do contexto, informações, e que mesmo não querendo fazer propositadamente isso, mas acabam repassando essa informação de intolerância? Em todas as matizes religiosas, né, existe, né, aqueles que são mais extremistas. Então, seja no islamismo, seja no judaísmo, seja no cristianismo, que são as três religiões monoteístas, né, que existem, há aqueles que de fato, né, têm um entendimento muito mais radical, posso assim dizer, muito mais extremo, e que na verdade não condiz com, de fato, as bases dos ensinamentos, né, do islamismo, ou do judaísmo, ou do cristianismo. O que a gente compreende é que deve haver tolerância. Não é porque eu não sou adepto do islamismo que eu vou discriminar. Não é porque eu não sou adepto do judaísmo que eu vou condenar. Não vou fazer isso. Não cabe a mim fazer isso. Você já fez a sua escolha, né? Cabe a mim poder ter um contato com este, né, de uma maneira pacífica, a compreendê-lo e ele me compreender, e podermos, de alguma forma, sustentar isso. Um exemplo disso, né, histórico, Freud foi um dos maiores ateus, né, e ele mesmo diz isso. Só que ele sustentou uma amizade com um pastor protestante por 30 anos.
e tiveram um relacionamento de amizade fraterno, onde um visitava o outro por 30 anos. Hoje nós temos o Leandro Carnal, que se apresenta ateu, né? Escrevendo um livro com o padre Fábio de Mello. Exatamente. Isso indica que é possível, não é? Essas construções, principalmente o quê? Favorecerem a sociedade. Naturalmente. O que divide não ajuda. O que subtrai não ajuda. O que menospreza não ajuda. O que se coloca na condição de necessário não ajuda. Então, precisamos ter muito cuidado para não transformar, né, a mensagem, o ensino, como sendo um ensino, né, que venha excluir as pessoas, que venha marginalizar as pessoas. O que depender da Igreja Presbiteriana de Governador Portela, de forma isso alguma, não vai acontecer, né? De forma alguma. A Igreja Presbiteriana de Governador Portela é uma comunidade, né, uma igreja que, né, tem esse entendimento sobre o local que ela está, a cidade que ela está, e ali, de alguma forma, é ensinado para que as pessoas elas possam, né, repassar esses ensinamentos a tal maneira que venha contribuir para que a sociedade de Miguel Pereira seja melhor. O senhor, as suas relações. O senhor, reverendo, tem esse cuidado então lá na sua congregação, e também o seu presbitério tem essa compreensão da importância, o papel, da importância de vocês, né? É fundamental esse papel, né? Não só a Igreja Presbiteriana de Governador Portela, mas é necessário ressaltar aqui que todas as igrejas presbiterianas de Miguel Pereira. Miguel Pereira tem talvez 27 mil habitantes, não mais do que isso, né? E o que é impressionante é que nós somos 6 igrejas presbiterianas, de Conrado a Pati. Isso é um fenômeno do ponto de vista presbiteriano. Vassouras nós não temos igreja presbiteriana. Olha. Em Barra do Piraí nós temos talvez 1 ou 2 igrejas presbiterianas. Em Japeri tem também, em Paracambi tem uma igreja presbiteriana. Eu costumo brincar, né, com os outros pastores, que aqui é um cinturão presbiteriano. Impressionante, né? Realmente tem uma performance maravilhosa. Reverendo, nossa conversa aqui está sensacional. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou até agora recebeu muitas informações importantes, mas o nosso programa está chegando no finalzinho e essa é a sua oportunidade de fazer as suas considerações finais. As minhas considerações finais, ela, né, tem o sentido de trazer uma palavra a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que tem interesse por essa temática religiosa que é tão fundamental, e dessa maneira dizer que é possível viver uma fé sadia. É possível viver mais do que uma fé sadia. É possível viver uma fé cidadã, uma fé que contribua para que aqueles que estão ao nosso redor sejam aqueles, né, mais próximos, que a nossa família, nossos filhos, nossos amigos, eles possam, de alguma maneira, alcançarem uma vivência mais tolerante, e isso acontece à medida do encontro pessoal transformador que acontece mediante a Cristo Jesus. Só é possível você que está aí e a todos nos reconciliarmos com Deus em podermos entregar o nosso coração a esse Deus que nos ama profundamente e que não desistiu de nós em hipótese alguma, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, mesmo quando temos sobre os nossos ombros dores da vida e daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, as culpas que existem. Independente disso, é possível poder encontrar-se com Deus e ter paz no coração. A minha mensagem final a você é essa: mais do que ser presbiteriano, mais do que compartilhar
esse sistema de doutrina chamado presbiteriano, o mais importante é você aí, agora, neste momento, abrir o seu coração para esse amor incondicional de Deus. Que Deus te abençoe. Eu conversei com o reverendo André Esteves, da Igreja Presbiteriana de Governador Portela, aqui no Você em Destaque. Muito obrigado. Obrigado.